Você já abriu, amém? Vamos ficar em pé uma última vez para a leitura da palavra do nosso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 22 até o verso 24. É o texto que nós estamos meditando já. Hoje é o terceiro domingo que nós estamos lendo e refletindo a partir desse texto. A palavra de Deus diz: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos por podermos ler a Tua palavra, Deus, nessa noite, e pedimos ao Espírito Santo do Senhor que habita em nossas vidas, fale aos nossos corações, fale às nossas mentes e nos esclareça a Tua palavra nesta noite. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Porta estreita, não ouvindo o Mestre. É sobre isso que nós vamos continuar meditando nessa noite, assim como fizemos no domingo passado. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens e estamos falando sobre salvação. Esse é o assunto desses domingos, salvação. Uma coisa que nós vimos já, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus, ele está nos dizendo, a cada domingo que meditamos nesse texto, que nós precisamos nos preocupar com a questão da nossa salvação. Você que está aqui me ouvindo nessa noite, precisa se preocupar, se importar com a questão da sua salvação. É isso que Jesus está querendo nos mostrar. Você precisa dar importância a isso. Você já parou para pensar sobre a sua eternidade? Você já parou para pensar para onde você vai quando você passar dessa para melhor? Não é? Que pode se tornar pior. Mas você já parou para pensar nisso? Onde você irá passar a sua eternidade? Porque, como já meditamos aqui, a realidade da eternidade não depende da nossa crença nessa realidade. Eternidade existe, céu existe, inferno existe. E você já parou para pensar nisso? Nós precisamos dar atenção a isso. Vimos aqui também, irmãos, que uma hora ou outra, Deus nos apresenta a sua salvação. Em algum momento da nossa vida, todos nós temos a oportunidade dada pelo próprio Deus de sermos salvos. O Espírito Santo de Deus nos incomoda, o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas, ou como já vimos aqui, nos coloca em várias situações, onde o próprio Deus está nos colocando, na verdade, é a sua salvação. E o que o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, é fazendo com que nós, então, demos atenção a isso. Eu estou apresentando a minha salvação a você, diz o Senhor. O que é que você tem feito com isso? Essa é a pergunta que nós estamos respondendo. Porque, irmãos, muitas experiências com Deus, eu acredito que todos nós aqui já tivemos. Se você é crente ou não, você já teve alguma experiência com Deus, onde nessa experiência Deus estava apresentando a sua salvação para você. Então, a pergunta-chave que você precisa responder é: o que eu tenho feito com isso? Quando Deus apresenta a sua graça, a sua misericórdia para você, o que é que você faz com isso? Quais são as respostas que você tem dado quando Deus coloca diante de você a sua salvação? É sobre isso que nós estamos meditando. Qual a resposta que você dá quando o Espírito Santo de Deus te incomoda? Ou como vimos aqui, quando você recebe o toque do Espírito Santo, o toque de Deus na sua vida, qual é a resposta que você dá a isso? Irmãos, uma coisa que nós temos aprendido é que a palavra de Jesus, a partir desse texto, é que nós precisamos nos esforçar para passar pela porta estreita. Precisamos dar atenção, dar valor a isso. E isso sim, existe um custo.
Existe algo que não é leve. Já expliquei para você, esse termo esforcem-se, vem de uma palavra que o seu original é agonizeste, significa algo agonizante, significa algo que vai dar muito trabalho, por assim dizer, algo que não vai ser fácil, um preço que é, sim, cobrado ou exigido de nós, para que nós então venhamos a passar pela porta estreita. E o que nós estamos mostrando aqui é que muitas pessoas, elas não estão dando importância à questão da sua salvação. Elas não estão dando valor à questão da salvação, e com isso estão dizendo não ao chamado de Deus para as suas vidas, enquanto a palavra que sai da boca de Jesus é: esforcem-se para entrar. Muitos, com muitas falas, muitas atitudes, decidem dizer: não, Senhor, não quero entrar. Irmãos, como nós fazemos isso? Damos não ou damos as costas ao nosso mestre. Jesus diz: esforcem-se. Como muitos estão dizendo não a esse chamado do Senhor? Primeira coisa que nós vimos aqui, e no domingo passado, foi que muitos procuram se livrar do incômodo de Deus. O Espírito Santo de Deus fala, trabalha, incomoda. O Espírito Santo de Deus usa momentos como esse, palavras como essa e várias outras situações na sua vida para incomodar você, apresentando a salvação para você. E muitos, ou quem sabe seja o seu caso, talvez você procura se livrar desse incômodo. E como você faz isso? Ocupando a sua vida com muitas outras coisas, com todas as outras coisas. E essas coisas então vão fazendo você se livrar desse incômodo. Estudamos aqui um pouco da história de Caim. Caim cometeu um pecado diante do Senhor, e Caim foi chamado pelo próprio Deus. Caim teve a oportunidade de arrependimento dada pelo próprio Deus. O que é que você fez, Caim? Cadê o seu irmão? E meditamos aqui, sempre a resposta de Caim era uma resposta rígida. Sempre a resposta de Caim era uma resposta que ia contra aquilo que Deus estava desejando, quem sabe para a vida dele, reconciliação, trazê-lo de volta. Mas Caim permaneceu na sua rebeldia, e por causa da dureza do coração de Caim, ele então entendeu que ele teve que se afastar, que ele tinha que se afastar da presença de Deus, e assim ele fez. E diz o texto que ele foi habitar na terra de Nod, e ali ele foi viver uma vida de negócios, uma vida de trabalho, de ganhar dinheiro, tudo isso, quem sabe para procurar se livrar do incômodo de Deus para a vida dele. Muitos estão assim ainda hoje, fazendo exatamente isso, ocupando as suas vidas com muitas outras coisas, para se livrarem do incômodo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus incomoda. E o que é que você tem feito com esse incômodo? Irmãos, dissemos aqui no domingo passado, enquanto há uma voz que diz: dê atenção a esse incômodo, e isso está te levando ou irá te levar à salvação, há uma outra voz que diz: não, você não precisa disso, você não precisa de uma palavra dura como essa, você não precisa de um pastor te dizendo que você precisa de salvação. E muitos, infelizmente, têm dado ouvido a essa outra voz, e com isso estão dizendo não ao incômodo de Deus. Que mais, pastor, que eu posso fazer ou falar, que eu também estou dizendo não ao chamado de Deus para a minha vida? O que eu quero meditar com você nessa noite é que muitos procuram fazer morrer o incômodo de Deus nas suas vidas. O Espírito Santo continua falando, continua trabalhando, e muitos estão procurando fazer com que esse incômodo morra ou se acabe, procurando apagar uma chama que há dentro de si, procurando apagar ou afastar de dentro de si esse incômodo. Irmãos, há um grupo de pessoas que, quando o Espírito Santo de Deus fala com ele procura fazer morrer esse incômodo. Veja, esse grupo de pessoas certamente não está dando ouvidos à voz de Jesus que diz: esforce-se, permaneça, persevere, leve a sério a questão da sua salvação. Mas eles procuram fazer morrer tudo isso. Como, pastor? Veja, poderíamos dar
nomes mais claros a esse grupo de pessoas. Talvez você se encaixe nesse grupo de pessoas, porque são aqueles que são negligentes com a questão da sua salvação. São aqueles que são dispersos ou descuidados com a questão da sua salvação, ou até mesmo, poderíamos dizer, aqueles que são relaxados com a questão da sua salvação. Veja, irmãos, esse grupo, ele até procura buscar a salvação de alguma forma, eles até procuram frequentar a igreja, mas isso de forma esporádica. Eles até procuram ouvir uma pregação da palavra de Deus, mas isso de forma inconstante. Eles levam as suas vidas de forma totalmente displicentes, descuidados com relação à questão da sua salvação. São assim, toda vez que o Espírito Santo de Deus fala, toda vez que Deus incomoda os seus corações, eles até ouvem a voz de Deus, e por algum tempo, eles procuram se interessar por isso, eles procuram uma igreja, até mesmo congregam, e eles até procuram mudar as suas vidas, eles procuram até melhorar as suas vidas, eles vêm à igreja, mas irmãos, eles não se firmam, eles são inconstantes, são relaxados, ora estão buscando uma fé, ora estão buscando a Jesus, mas ora não estão fazendo isso, passam algum tempo buscando tudo isso. Eu tenho certeza que se não é o seu caso, você conhece alguém assim, você conhece alguém que já participou de uma igreja durante muito tempo, você conhece alguém que talvez até já leu a Bíblia várias vezes, até conhece muitas coisas da palavra de Deus, teve várias experiências com Deus, mas não perseveram, são relaxados, são descuidados, não persistem, não insistem, não se esforçam em permanecer na fé, em permanecer ligado a uma igreja. Irmãos, isso é uma realidade, infelizmente, na vida de muitas pessoas. Quantos estão nesse exato momento nessa mesma condição? São displicentes. Logo, eles deixam de frequentar a igreja, logo eles deixam de participar da comunhão dos santos, logo eles deixam de lerem a Bíblia e voltam à sua antiga condição, de uma vida depravada de pecado, de uma vida totalmente entregue aos seus próprios prazeres, às suas próprias vontades. Vejam, eles até procuram buscar a salvação, ou melhorar as suas vidas, ou terem as suas vidas transformadas. De alguma forma eles procuram isso. E eles passam um tempo, sim, talvez até vivendo isso. Mas eles não se esforçam quando a coisa arrocha. Quando Jesus vem e diz, esforce um pouco mais. Você precisa se aprofundar um pouco mais. Eles então se espalham. Eles se dispersam. Logo deixam de fazer tudo isso. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, o verso 20 até o verso 22. É um texto onde o apóstolo vai falar sobre os falsos profetas, os falsos mestres. E isso é verdade a respeito da vida desses homens, mas também, irmãos, é verdade a respeito da vida de muitas outras pessoas. 2 Pedro, capítulo 2, o verso 20. Veja só o que a palavra de Deus diz sobre esse tipo de pessoa, esse grupo de gente. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o último estado se tornou pior que o primeiro. Olha o verso 21. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Deixa eu dar uma ilustração um pouco difícil de engolir. Já reparou quando seu cachorro come grama? Quando ele está com alguma coisa na barriga, o que ele faz? Ele come grama. Depois de comer a grama e mastigar aquela grama, o que ele faz? Ele vomita. É nojento, não é, irmãos?
A palavra de Deus diz que a vida daquele que recebeu o santo conhecimento da palavra da verdade, provou de tudo isso e abandona tudo isso, o estado que ele se encontra agora é pior do que antes. É pior do que quando se ele não tivesse conhecido a palavra da verdade. Irmãos, quantas pessoas já estiveram aqui nessa igreja, ou na igreja que você frequenta, ou na igreja que você já frequentou, quantas pessoas já sentaram nesses bancos, mas saíram e hoje estão em lugar nenhum. Saíram e estão com as suas vidas totalmente pior do que estavam antes de congregar aqui ou em qualquer outra igreja. São relaxados, são displicentes, não estão dando atenção, valor ao incômodo de Deus. Aquela voz que diz, olha, se esforça um pouco mais, persevera um pouco mais, permaneça firme. Isso é se esforçar, irmãos. Quando o pecado bate a porta, quando o desejo carnal fala mais alto, nós precisamos nos esforçar. Precisamos dar mais atenção à voz do Espírito Santo que está nos incomodando. Mas aí acontece de novo. O Espírito Santo de Deus incomoda essas pessoas, continua falando e eles voltam para a igreja. Eles voltam para ouvir a palavra de Deus e eles permanecem assim por algum tempo. Mas aí eles saem de novo. Eles se afastam da presença do Senhor de novo e fica nessa ciranda. De hora está na presença de Deus, ora está buscando o Senhor, mas em outro momento volta para a sua vida totalmente depravada. Infelizmente, irmãos, isso acontece com muitas pessoas. Esse grupo são pessoas que não se firmam na igreja, não se firmam na fé, não se firmam na comunhão, e isso por vários motivos. Por exemplo, acontece um problema na igreja e eles vão embora. Acontece algum problema com um irmão e eles vão embora e depois voltam de novo. Acontece algum tipo de problema, o pastor da igreja vai embora e ele vai embora e depois de um tempo ele volta de novo. Quantas coisas, irmãos, são usadas para impedir que a gente permaneça firme na comunhão dos santos, na igreja, ouvindo a palavra de Deus, fazendo aquilo que os discípulos pediram ao próprio Senhor Jesus. Aumente a nossa fé, mas por coisas pequenas, a gente se afasta e abandona tudo isso. São displicentes, a vida fica atarefada e muitos vão embora. Conhece gente assim? Que saiu da igreja porque a vida ficou atarefada. Irmãos, quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, pastor, eu não vou mais porque meus filhos estão crescendo e eu não tenho mais tempo. Ah, depois que meu filho se formar, ou fazer isso ou aquilo, eu volto para a igreja. Ah, depois que a vida estiver um pouco mais folgada, eu volto para a igreja, irmão. Como perguntei no domingo passado, o que você acha que é isso? Senão aquela outra voz que está dizendo, não, você não precisa disso. Viva a sua vida, seja feliz, você não precisa de uma igreja, você não precisa da pregação do evangelho, não. Vá cuidar dos seus filhos, vá cuidar da sua casa, vá cuidar dos seus interesses. Foi isso que Caim fez, saiu da presença de Deus e foi cuidar dos seus próprios interesses. Irmãos, nós não podemos trocar a igreja, a comunhão dos irmãos, a nossa salvação por coisas assim. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, amém? E diz a palavra de Deus por boca do próprio apóstolo Pedro, que isso é incorruptível. Isso significa que isso foi suficiente para nos salvar, para nos resgatar. Então, meu irmão, eu quero encorajar você nessa noite, se esforce. Eu sei que a vida deve estar difícil, eu sei que as coisas, a sua vida é atarefada assim como a minha é. Mas se esforce, não abandone a casa do Senhor, não abandone ao próprio Deus por causa da sua própria vida, não faça isso. A palavra de Deus diz, se você dá valor para a sua própria vida, você vai perder a vida que Deus tem para te dar. Não faça isso, permaneça firme, persista, persevere, se esforce. Infelizmente, muitos estão procurando fazer morrer tudo isso. O incômodo de Deus. Romanos capítulo 12, o verso 11, o verso 12, a palavra de Deus diz, quanto ao zelo,
não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Essa é a instrução da palavra de Deus para a nossa vida, irmãos. Persistência, ânimo, alegria, perseverança, zelo, servir ao Senhor, sermos fervorosos no espírito. Quando a coisa aperta, quando o pecado bate à porta, são essas atitudes de Romanos 12, 11, 12, que nós precisamos ter. Continuar alegres, continuar fervorosos no espírito, sempre servindo ao Senhor. Não abandonar ao Senhor por qualquer coisa que seja. Dê atenção ao incômodo de Deus. Não faça morrer aquilo que Deus plantou no seu coração, que é a vontade de servir a Ele, de adorar a Ele. Deus já chamou você para a salvação, para a luz. Se esforce, persevere nisso. Mas infelizmente, muitos decidem deixar o zelo da obra de Deus. Muitos decidem deixar de ser fervorosos na vida cristã. Irmãos, eu sei que às vezes acontece, da nossa vida estar um pouco mais esmurecida, um pouco mais melancólica, triste, eu sei. Mas eu acho que já citei isso aqui para você. Spurgeon, quando passou por um momento muito difícil da sua vida, uma grande depressão, por causa de como é que a gente chama aquilo? Não foi acidente, não foi incidente. Ele estava pregando e alguém gritou fogo, onde não havia fogo. E as pessoas começaram a correr, algumas pessoas morreram, outras ficaram gravemente feridas. E Spurgeon acumulou para si uma depressão muito grande, uma tristeza muito forte. Tem um livro escrito sobre isso, A Depressão de Spurgeon. E diz lá, narrado pelo próprio Spurgeon, que o ânimo que veio para a vida dele foi após ele ter voltado a ler a palavra de Deus. Spurgeon leu a palavra de Deus, e aquilo foi gerando alegria no seu espírito, na sua alma, na sua vida. E ele, pouco tempo depois, voltou a fazer aquilo que estava fazendo, pregar a palavra de Deus. Sim, continuou sofrendo demais por causa disso, mas persistiu na alegria da salvação. Se for o seu caso, ore como salmista: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Irmãos, são aquelas pessoas, infelizmente, que dizem aquela velha frase: pastor, eu não estou indo na igreja não, mas eu estou lendo a minha Bíblia em casa e estou orando em casa. Eu tenho certeza, irmão, que em algum momento você já falou isso. Talvez não para alguém, mas para você mesmo. E diante do Senhor aqui, deixa eu te confessar, eu tenho muita dificuldade de acreditar numa coisa dessa. Sabe por quê? Os que vêm à igreja com frequência sabem de uma coisa. Os que estão aqui todo santo domingo, os que participam da vida da igreja, sabem de uma coisa: o quanto é difícil você ter uma vida regular de oração e de leitura da palavra de Deus na sua casa. Você sabe disso. Você vem à igreja todo domingo, você participa das programações da igreja, você ouve a pregação da palavra de Deus todo domingo, você canta ao Senhor, você ora ao Senhor aqui nesse lugar. Mas você sabe o quanto é difícil você ter uma vida de busca ao Senhor na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido. Você sabe o tanto que é difícil. Agora imagine alguém que não busca a comunhão da igreja, a comunhão do povo de Deus, alguém que não busca ouvir a palavra de Deus de forma regular. Desculpa, mas você não consegue me convencer que em casa você busca tudo isso. Irmãos, devemos dar atenção ao incômodo de Deus. O grande problema de uma vida desse jeito, displicente, uma vida relaxada com relação à questão da salvação, é que normalmente o que acontece é o abandono da fé. O que normalmente acontece é o abandono da igreja de Jesus. É o que você conhece como esfriamento espiritual. Até aquela chama que está dentro de você se apagar. Eu tenho certeza que você conhece alguém que viveu isso durante um bom tempo. Vem para a igreja, sai da igreja, busca a Deus, para de buscar a Deus, e hoje parou de forma definitiva. Tivemos isso sendo narrado aqui hoje pela manhã.
pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não quero mais. E há quanto tempo estão sem buscar ao Senhor nas suas próprias casas, vivendo as suas próprias vidas? Devemos dar valor ao incômodo do Senhor nas nossas vidas, irmãos. E não procurar fazer morrer o incômodo de Deus, porque Deus tem incomodado. Deus tem te incomodado. Dê atenção a isso, dê valor a isso. Cada um de nós aqui, devemos entender uma coisa: quanto mais longe de Deus, quanto mais longe da presença de Deus, mais perto da vida de pecado, mais perto de uma vida totalmente displicente da fé cristã. Então você não vai conseguir vencer as tentações lá na sua casa sozinho. Você não vai conseguir, fique tranquilo com isso. Você precisa ouvir a palavra de Deus para que ela possa gerar o que na sua vida? Está escrito aqui: fé. E é essa fé que vai te conduzir à bendita porta estreita. Então, dê atenção ao incômodo de Deus para a sua vida. Agora, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender dentro disso é que nessa situação toda de displicência, de desleixo, não é que Deus fica incapacitado de falar, não é isso. Não é que Deus fica incapacitado de agir ou de te incomodar, não é nada disso. Mas a dureza do coração do homem não impede Deus de falar, mas impede você de ouvir, incapacita você de perceber a ação de Deus na sua vida, de perceber o toque de Deus na sua vida, de perceber Deus te incomodando, a tal ponto de que você fala: está vendo? Tudo aquilo que eu vivi na igreja, tudo aquilo que eu vivi com Deus, não foi absolutamente nada, foi só emoções que eu passei enquanto um pastor pregava, enquanto as canções eram cantadas. É por isso que eu falo, irmão, se você ouve uma canção ou ouve a pregação da palavra de Deus e você se arrepia, cuidado, pode ser só o ar-condicionado. Pode ser só o ar-condicionado. Não é isso que a palavra de Deus gera em nós. A palavra de Deus gera em nós uma consciência de que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. E o que é que o Espírito Santo de Deus está fazendo? Nos convencendo do nosso pecado. Nos convencendo, nos mostrando que há uma justificação para nós, há uma libertação para nós, e nos convencendo, nos mostrando que haverá um dia em que nós iremos ser julgados. E ou você vai para a condenação eterna, ou você vai para a salvação eterna. Você se preocupa com isso? Você dá atenção a isso? Se sim, eu digo para você: esforce-se, permaneça firme, persevere. E para você que porventura vive uma vida displicente, a palavra para você é a mesma: se esforce, continue buscando ao Senhor, não deixe a chama que há dentro de você se apagar, porque um dia você vai estar tão cego espiritualmente, que você vai abandonar tudo isso aqui, e vai dizer, olhando para trás: tudo aquilo que eu vivi não foi absolutamente nada. Não permita que a sua vida chegue nesse ponto, no nome de Jesus. Quando nós somos descuidados ou displicentes, a vivência vai nos deixando insensíveis à voz de Deus. Lembra, isso não impede o Senhor de agir, não impede. O problema não foi com Deus que deixou de falar com você, não. Mas você se rendeu à dureza do seu coração. Desejo do meu coração para você, que viva nessa condição, é que você volte, é que você persevere, é que você insista, é que você continue ouvindo a pregação do Evangelho, porque é isso que vai gerar fé no seu coração, e vai fazer você se render àquele que está dizendo: esforce-se, permaneça, persevere. Irmãos, eu queria orar. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando no seu coração, e Deus está te chamando de volta, Deus está te convidando à comunhão, a receber a Ele no seu coração, na sua vida, como o Senhor da sua vida. O Senhor Jesus, em João capítulo 5, olha para os escribas e fariseus e, como disse aqui, sempre foi oportunidade de salvação para a vida daqueles homens. E Jesus olha para eles e diz: vocês leem a Bíblia,
vocês buscam na palavra de Deus, mas o que vocês não querem é a vida que eu tenho para dar para vocês. Talvez você que está aqui nessa noite faz parte desse grupo que quer a palavra de Deus, quer as bênçãos do Senhor, mas quando o Senhor oferece a vida, você diz não. Deus está te dando mais uma oportunidade de falar: sim, Senhor, eu quero a vida. Não quero só participar, eu quero a vida que o Senhor tem para dar. Porque ou você vai receber a vida do Senhor, ou você vai continuar na morte. Ou você vai continuar numa vida de depravação, de pecado, e caminhando em direção ao inferno, à condenação eterna. Eu não quero isso para a sua vida. Ninguém aqui quer isso para a sua vida. Deus não quer isso para a sua vida, porque diz a palavra de Deus que o desejo dele é que todos sejam salvos. Nessa noite, há mais uma oportunidade de salvação para você. E tudo isso que você participou aqui, foi Deus falando com você. Então, no nome de Jesus, não faça morrer isso. Não abandone isso. Dê atenção àquela voz que está dizendo: dê atenção a isso que esse pastor está dizendo. Porque é o Espírito Santo de Deus incomodando você e querendo trazer você à salvação. Vamos orar, irmãos? Curva a sua cabeça, fale com o Senhor.